Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Jair Eduardo de Lima, conhecido como Jair na Lata. Eu vim aqui falar sobre os idosos e o grande número de mortes de idosos pelo Covid-19. Bom, pessoal, eu estou aqui com a pesquisa, ela é do dia 4 de fevereiro, nós estamos hoje no dia 11, e 74,2% das mortes de Covid-19 foi de pessoas com mais de 60 anos. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, para algumas pessoas do meio político que não tem empatia, compaixão, tá entendendo? Que não tem sentimento humano, isso é bom. É um alívio para a folha do INSS, é uma vergonha. Por quê? São vários os comentários que você vê pela internet, você vê através das pessoas que apoiam esse desgoverno que está aí, e a gente sabe muito bem qual é a crítica relacionada aos aposentados do Brasil. Os aposentados do Brasil que são usados em todas as eleições, você está entendendo? E depois simplesmente são abandonados. Quer dizer, existe e tem que ter um senso crítico na hora de escolher os governantes, na hora de escolher lá os deputados federal, os senadores, por parte dos grupos que defendem os idosos. Porque por esses números aqui, a gente vê que a morte de idosos e aposentados é um grande negócio para esse desgoverno que está aí. Então, 74,2% das mortes relacionadas ao Covid até o dia 4 de fevereiro, hoje nós estamos aí no dia 11 de março, tem mais de 60 anos, tá entendendo? Infelizmente, as novas cepas que estão chegando aí estão matando mais jovens, estão contaminando crianças. As pessoas estão falando coisas que não deveriam, estão falando coisas criminosas. A gente chama isso de ilha negativa. O que é uma ilha negativa? São pessoas que não mudam o seu pensamento. Aquele pensamento negativo fica só ali naquela região. Eu preferi colocar de uma ilha negativa. É um neologismo novo, criado pelo Jair na lata. Ei, meu Deus do céu, só. Vamos continuar aqui. Até o dia 12 de fevereiro de 2021, agora, tivemos 142.049 mortes de idosos no Brasil. Vocês podem fazer um cálculo dessas mortes dentro de uma soma que daria 13 mil reais que o governo paga por cada idoso aposentado com salário mínimo. Você poderia fazer uma conta redonda em cima de 14 mil reais. Mas eu preferi fazer em cima de 13, que você pega aí a pessoa que ganha 1.200, 1.300, 1.400 reais, um pouquinho acima do mínimo, que isso aí vai acabar, tá? Isso vai acabar. O projeto deles é pagar todo mundo um salário mínimo. Então, se você fizer uma soma de 142 mil pessoas lá no dia 12 de fevereiro, eu não estou fazendo uma conta de hoje, que ainda não tem esses dados, mas já deve estar aí batendo na casa dos 160 mil. Então, se você fizer uma conta dessa aí, multiplicando por 13 mil, eu acredito que vamos fazer o povo pensar. Vá para a máquina de somar. Toma cuidado para não estourar. Então, para quem é bom isso tudo, está sendo bom para o INSS, está sendo bom para o Ministério da Economia. Eles não estão nem aí. Julgar o Brasil ao esmo. A contestação do pessoal do Paraguai, o governo lá dos Estados Unidos, lá liberando cheque para o povo, quer dizer, ninguém vai chamar isso de comunista, não. Ninguém vai gritar assim, vai para Cuba, não, porque o projeto deles lá é esse que foi feito aqui, implementado pelo presidente Lula. Tá entendendo? Que muita gente criticou, mas os comerciantes encheram a boca de dinheiro, o agronegócio do Brasil explodiu, tá me entendendo? Então, eu tô com alguns dados aqui, porque depois eu vou falar das fontes, porque comigo não existe mentira. Comigo as coisas são feitas ali com fonte. Entre 60 e 69 anos, morreram 45 mil pessoas e 176. Até o dia 12 de fevereiro. Entre 70 e 79 anos, morreram 49.854 pessoas, até o dia 12 de fevereiro. De 80 a 89 anos, morreram 36.885 pessoas, até o dia 12 de fevereiro. De 90 anos ou mais,
10.134 pessoas. Então, você faz essa soma, você vai ver que está sendo um grande negócio para esse desgoverno sem sentimento, sem coração, sem empatia, que usa e abusa da palavra sagrada para poder manter, esconder com uma mantra o seu verdadeiro objetivo: matar o povo brasileiro. Porque isso a gente chama de política da morte. Eles utilizam de termos religiosos para poder enganar a parcela do povo. E lembrando, entre os seus apoiadores tem aqueles que se dizem serem cristãos, tem aqueles que se dizem serem religiosos, não são não. Eles estão atrás de cargos para os filhos, neto, amigos e para eles próprios. Então, pelo que deu para vocês poderem ver aqui, é uma vergonha. Tá entendendo? Hoje, dia 11 de março, nós temos aí batendo 261 mil mortes. Gente, são 261 mil mortes. O Lula mandou o Bolsonaro colocar máscara, né? Ele mandou o Bolsonaro colocar máscara, todo o seu séquito negativista, e levou os filhos à loucura. Porque o filho dele, qual o nome dele? Tem o Flávio e tem o outro, tem o Eduardo Bolsonaro. Tem o Flávio, tem o Eduardo e tudo mais. Foi o Eduardo, que é o senador, simplesmente mandou o povo enfiar a máscara naquele lugar que eu não vou falar. Eu não vou falar pelo seguinte fato: eu tenho respeito, eu tenho educação, eu fui bem criado, tá entendendo? A minha mãe criou 6 irmãos, criou eu mais 5 irmãos, e a gente tem a educação que ela passou pra gente. Então eu acredito que essa frase dele não foi uma frase infeliz, não. Foi uma frase daquilo que ele pensa. Ele expressou o sentimento dele, como a pessoa que ele é. Uma pessoa que não tem valor algum. Uma pessoa, se colocar numa balança, a balança não mexe. Então, esse é o tipo de político que a elite brasileira votou, que a classe média, que hoje está passando aperto, passando fome, não podendo viajar, não podendo trocar o carro, votou. Então, olha só, quais são os veículos que estão publicando isso que eu acabei de falar, que agora que ele mandou o povo enfiar a máscara naquele lugar? Folha de São Paulo, Jornal O Tempo, Portal IG, o Estado de Minas, o UOL, o Estadão e o Globo. O rapaz não tem nenhuma educação. Vocês vão ver lá. O filho é o espelho da família. Não queira estudar a família. Bom, gente, um bom dia a todos. Jair Eduardo de Lima, Jair na Lata. E nós estamos aqui para falar a verdade. Fonte: Poder 360. Então, todas as fontes que eu usei aqui, que é o Poder 360 e mais 7, 8 jornais que eu acabei de dizer, está comprovando aquilo que eu falo. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a moralidade, com a ética, eu tenho um compromisso com a minha palavra, eu tenho um compromisso com aquilo que foi passado por mim pela minha mãe. Então, a vida é assim, a gente cresce a cada dia, a gente não pode se diminuir perante a nada, entendeu? A gente deve temer sim a Deus e a Jesus, coisa que eles não temem, porque eles acham que eles são os maiorais. Para todos, uma boa noite. Jair Eduardo de Lima, o Jair na Lata.